Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. O Senhor, quando quer abençoar o Seu povo, Senhor Deus, Ele traz, Pai, homens que estejam compromissados com a fiel pregação do Evangelho. Também pedimos, ó Pai, pela nossa fragilidade, Senhor Deus, que esses que são fiéis, ó Pai, permaneçam também fiel em suas vidas, fiel, Senhor Deus, ao Senhor, porque antes de pastores, eles são crentes, são homens, Senhor Deus, que também necessitam e precisam da graça e da misericórdia, Senhor, em suas vidas, ó Pai, perdão dos seus pecados, na assistência do Senhor, porque como todos os homens, ó Pai, nada podemos fazer se o Senhor não estiver, Senhor, conduzindo os nossos passos. Senhor, torna formosos os pés daqueles que anunciam as boas obras pelos seus caminhos, e que nesse momento agora, Pai, a Tua palavra possa ser expressa, pregada, falada, e que, Senhor, possamos recebê-la, Senhor, em nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem nada aqui embaixo. Nós vamos para um texto bem conhecido, muito famoso, 2 Timóteo. Eu sei que o pastor acabou de pregar em Timóteo, né? Então, parece que Deus deseja que nós realmente conhecemos bem este texto. 2 Timóteo, capítulo 3. Só vamos ler alguns versículos, 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Senhor, obrigado por isto, Tua palavra, grande bênção que nós temos de ser um povo que consegue ouvir Tua voz, a voz do Criador, a voz do nosso Mestre, nosso Pai, nosso Salvador. E com humildade, Senhor, perante Ti, pedimos que Teu Espírito Santo ilumine nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra neste manhã. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Alguns têm dito corretamente que o Ocidente, quando nós retiramos a palavra de Deus como centro de nossas vidas e instituições, estruturas sociais e famílias, instituições educacionais, nós cerramos o galho aonde nós estávamos pousados. Quer dizer, nós quebramos o apoio que nós tivemos quando nós acabamos com a palavra de Deus, também acabou com nossas próprias vidas e estabilidade em tantos sentidos. E eu creio firmemente, por isso nós vivemos em culturas onde existe tanta corrupção, onde nós temos muitas ameaças na rua, nós vivemos com medo, todo mundo vive debaixo, atrás das grades, protegendo-nos do mal que há. E isso tudo porque a Bíblia, a palavra de nosso Deus Santo, tem sido retirada cada vez mais. E nós então ficamos perdidos sim nos áreas macros, em termos dos políticos e da sociedade, mas também nós ficamos perdidos nos aspectos micro, vamos dizer, em nossas próprias almas. Tanto que hoje
o ser humano não sabe o que ele é, porque sem a palavra de Deus nos orientando, nós somos guiados meramente pela voz humana, que é muito pobre, né? Os maiores homens, eles lutam um contra o outro em termos de ideologias, em termos de ideias sobre, né, os homens, sobre a antropologia, e nós meramente tem uma subjetividade, meras opiniões, várias culturas, com várias religiões, e nós não temos nenhuma voz autoritativa que é sobre todos, comandante principal, quando nós perdemos a palavra de Deus, e isso impacta todas as áreas da vida. Sim, a alma. Qual é a autoridade para nos guiar em termos da alma? O que vai nos orientar? O que vai orientar a família, a igreja, o Estado? Todas essas áreas, sem Deus, sem a palavra, nós ficamos perdidos. João Calvino falou que nós não conhecemos nós mesmos se nós não conhecemos Deus, porque o homem foi feito na imagem e semelhança de Deus, e sem esta informação o ser humano está literalmente perdido em termos de entender quem ele é. Então várias religiões surgem para tentar ajudar o homem a lidar com esta falta de conhecimento dele mesmo. Você tem, por exemplo, Buda, que falou, né, que a libertação humana vem através da compreensão da não realidade da sua existência. Então, para eles, libertação plena é de entender que você é nada, e que você fica perdido no universo, e vocês fazem meditações e yoga para chegar neste, né, a compreensão sábio. Hinduísmo e várias outras religiões estão surgindo de novo, até no Ocidente. No Hollywood nós estamos cheios destes ensinamentos, e yoga entrou de volta em nossas culturas fortemente. Por quê? Porque o Ocidente perdeu sua alma, perdeu a Bíblia. E então é tão importante para nós sempre voltar para a palavra de Deus. E nós estamos falando nesta manhã muito sobre aconselhamento bíblico, né? A conferência este fim de semana tem muito a ver com aconselhamento bíblico, e isso é um dos textos que nós mais usamos na área de aconselhamento bíblico, aplicando a palavra de Deus para os problemas que nós temos na alma, nos seres humanos. Mas a Bíblia é muito clara sobre quem nós somos e sobre nossa história humana. Nós falamos ontem sobre a criação, a queda e a redenção. Esta é a nossa história, e nossos filhos e nossos casamentos, nós somos inseridos nesta história. Então nós sabemos aonde nós estamos historicamente. Se você fala para o mundo, pergunta para o mundo aonde é que você está historicamente, eles nem vão entender o que você está dizendo. Nós não sabemos aonde nós estamos indo em termos da história, na visão secular. A Bíblia tem que nos orientar nisto. Nós somos seres humanos, criaturas da aliança, do pacto. Nós vivemos perante o rosto, perante a face de Deus. A Bíblia ensina isso. Gênesis 1 explica para nós que nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. E ali Deus também, Ele deu para nós nossa responsabilidade pactual. Perante minha face, como criaturas minhas, esta é a sua responsabilidade, diz o Senhor. De procriar e ter mais filhos na imagem e semelhança minha. Então, ao longo da história da Bíblia, nós aprendemos que nós não devemos, nós lemos isso hoje de manhã, nós não devemos fazer imagens de Deus, porque Deus é Espírito. Como é que você vai fazer uma imagem
de um espírito, não pode. Nós, seres humanos, foram criados na imagem e semelhança de Deus. Então, este é o nosso grande objetivo na vida, porque foi esta imagem que foi caído na queda. Então, em termos da alma, o que nós desejamos fazer com aquilo que está sentado ao lado? O que nós queremos estar fazendo com nossos filhos? O que a igreja está querendo fazer com os congregantes, com o povo de Deus? O que o Estado deve estar desejando fazer com aquele reinado? Todos nós devemos concordar que nós queremos ver a recuperação da imagem de Deus em todos. Este é o nosso grande desafio. Ontem nós fomos no shopping, e eu e Lia, né? E vocês também fazem isso. Vocês ficam tristes por causa das diversidade que você vê, né? Você enxerga homens com homens hoje com crianças, e parece que isso é tudo aceitável perante nós, é normal, o novo normal. Mulheres com mulheres, e famílias totalmente, confusas. A imagem de Deus foi quebrada. Então nós unicamente podemos enxergar a imagem de Deus no ser humano através do ser humano perfeito que foi Jesus Cristo. Ele é a imagem de Deus vivo. A Bíblia ensina então no Novo Testamento a mesma coisa que a Bíblia ensina nos primeiros capítulos, que a esperança para a vida humana é que a imagem de Deus seja reestabelecida em nossas vidas. Deus te elegeu, Ele te chamou, diz Romanos capítulo 8, a fim de que a imagem de Cristo seja implementada em cada um. É o mesmo ensinamento. Deus deseja que a imagem dele seja expressa em nossas vidas. Agora nós temos a queda, nós precisamos saber o que aconteceu e precisamos saber como lidar com a queda, porque é a queda espiritual que quebrou esta imagem de Deus em nossas vidas. Gênesis capítulo 3. Agora, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira menção do Evangelho, onde um semente prometido, um Salvador, é profetizado. Então, o ser humano, apesar da queda, apesar da idolatria, entende que idolatria é nosso problema máximo, é um problema espiritual, um problema de adoração, isso que corrupta, isso que contamina nossas vidas. Por isso nós falamos mal, por isso nós temos problemas no nosso casamento, por isso nós temos problemas em nossas almas. Originalmente, no berço desses problemas todos, é um problema espiritual, é um problema de uma falsa adoração, uma adoração quebrada. Então, é somente através deste substituto perfeito, ele vive a vida perfeita, ele demonstra a imagem de Deus, ele obedece o Pai, ele honra o Pai em todos os sentidos, desde o berço até a vida final. Ele louvava, obedecia ao Criador. Então a justiça dele se torna nossa justiça. Essa é a nossa única esperança na vida e na morte. Então nós temos uma esperança apesar da queda, e a esperança não é nos teorias humanas, não é através da razão humana meramente, mas é através de Jesus Cristo, que é revelado na palavra de Deus. Então nós precisamos estar continuamente reformando nossas vidas de volta para o padrão bíblico. Nós precisamos de reforma, então, e não de revolução, como a razão humana levou a gente a entender que revolução é a maneira correta. Então nós temos tido várias
revoluções. No século passado, mais de 100 milhões de pessoas foram massacradas por causa desta ideia. A humanidade quer avançar, e como? Através de revolução. Isso tem trazido para nós grandes e terríveis problemas. Nós precisamos de reforma. E a palavra de Deus, hoje nosso texto vai ensinar, é a palavra de Deus que é suficiente para trazer o homem de volta a Deus. É a palavra certa, é a palavra perfeita, é a palavra que tem uma autoridade absoluta sobre a vida humana. E quando perdemos a palavra de Deus, mais uma vez, nós perdemos tudo. Nós temos vários exemplos desta ideia de mudança, de crescimento humano, crescimento espiritual. Nós temos vários exemplos disto na Bíblia. Nós podíamos pensar rapidamente, por exemplo, sobre Zaqueu. Lembra o que aconteceu com este? Maioral dos publicanos, um grande líder e um grande homem rico, cheio de corrupção. Ele roubava dos pobres e ele ficou rico. E depois da visita que Deus tinha com ele, que Jesus tinha com ele, ele mudou de vida. Quer dizer, ele foi transformado, ele cresceu, ele se tornou um homem justo. Então, para todos nós, irmãos, nossos filhos, eles têm uma esperança na palavra de Deus. A palavra, né, aquilo que o Espírito Santo usa, é o ferramenta que o Espírito Santo usa para transformar vidas. Então, por isso nós, como mães e pais, nós somos chamados, né, para utilizar a palavra de Deus na vida de nossos filhos, porque é isso que o Espírito Santo usa para transformar vidas. A palavra de Deus. Por isso nós queremos escolas cristãs, professores e diretores que vão utilizar a palavra de Deus para educar e orientar nossos filhos. Por isso nós queremos educar nossos filhos no lar, porque ali a palavra de Deus pode ser livremente utilizada. Por isso nós oramos para as eleições de hoje, para que nós podamos ter a liberdade de continuar ensinando nossos filhos no lar e criando instituições baseadas na palavra de Deus. Então vamos ver exatamente o que este texto está nos dizendo sobre esta transformação. Na teologia nós chamamos isso de santificação progressiva. Ao longo de nossas vidas, todas as áreas de nossa vida, nós precisamos desta restauração, desta reforma, deste retorno para o padrão perfeito que é a imagem de Deus em nós. Então, mais uma vez, vamos lembrar versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo: continua na palavra de Deus. Você tem que ter um grande temor, um grande respeito para esta palavra, Timóteo, no seu ministério pastoral e na sua vida. É interessante, né, que este texto ele reflete, né, para nós. Ele indica, o apóstolo Paulo está aprendendo também, claramente, com o Espírito Santo, mas ele conhecia todo o Velho Testamento. Ele conhecia Salmo 1, Salmo 19, Salmo 119, todos os Salmos e todo o Velho Testamento, e ele tinha uma visão elevada da palavra de Deus. Então ele está ensinando o futuro pastor jovem para ter esta mesma visão. Versículo 15: que desde a infância, interessante, né? Desde a infância, quem é que ensinou ele? Mãe, avô. Aonde? Exatamente no lar. O sacerdócio universal de todos os santos. Não é só o padre, não é só, né, o pastor que tem que ensinar, mas todos nós temos que estar engajados com a palavra de Deus, educando e ensinando nossos filhos. Que desde a infância sabes as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sagradas letras. Isso significa que eles são letras, eles são palavras separadas, santos, eles são palavras que vêm de Deus. São sagradas letras, eles são diferentes de qualquer outro tipo de manual, qualquer outro tipo de escrito humano. Eles são diferentes, é um outro nível, é uma outra categoria. E o que essas escrituras sagradas vão fazer por Timóteo e todos? Deu para Timóteo a sabedoria para encontrar Cristo. Não isso que o mundo inteiro precisa, que Rio de Janeiro precisa. Eles precisam encontrar Deus através de Cristo e a graça que Deus tem a oferecer em Cristo. Então, salvação em Cristo, versículo 15, é a mensagem principal da palavra de Deus. A mensagem central. Então, com as Escrituras, qualquer homem, em qualquer lugar do mundo pode saber como ter comunhão restaurado com Deus e vidas restauradas. Em Lucas 24, lembra o que Jesus falou acerca da palavra de Deus, quando ele estava andando com aqueles jovens. Começando por Moisés, quer dizer, começando pelas histórias do Velho Testamento, por Moisés discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quer dizer, Jesus, ele interpretou o Velho Testamento enxergando a grande história da redenção. Ele enxergou ele mesmo no Velho Testamento. Então nós devemos achar até no Velho Testamento, em toda a Escritura, as Sagradas Letras, esta história de Cristo e esta salvação pela fé em Cristo Jesus em todas as Escrituras. Nós temos tido um reavivamento, de teologia bíblica, e um dos aspectos que teologia bíblica é de destacar este aspecto da redenção em todas as partes da palavra de Deus, e certamente parece que é assim que Jesus deseja que nós lemos a palavra dele. Examinais as Escrituras, então a palavra de Deus ensina, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, nessas sagradas letras, nós aprendemos sobre salvação em Cristo Jesus, a principal mensagem da palavra de Deus. Voltando para 2 Timóteo 3. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, aonde todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos. Então, sim, é salvação, e nele, a partir dele, com base na obra de Cristo e no conhecimento e na sabedoria deste Deus encarnado, nós também temos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nossas famílias precisam disso, nossas instituições educacionais, nós precisamos deste rocha, este fundamento. Nós precisamos de universidades, sim, restabelecidos com esta prioridade de observar o mundo inteiro, todas as ciências, debaixo deste guia perfeito, Jesus Cristo, a palavra de Deus, respeito e honra e o temor do Senhor guiando todos os nossos estudos e pesquisas científicas. Vamos continuar no texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. A palavra de Deus, então, essas sagradas letras, é útil, é prático. Ele tem pelo menos 4 aspectos úteis que está ensinando hoje. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, mais uma vez, toda a Escritura. O que é a Escritura? Isso é
o Antigo Testamento e o Novo Testamento, toda a Escritura é inspirado por Deus. Então, esta Escritura é aquilo que é o que o Espírito Santo proferiu. Toda a Escritura é aquilo que Deus fala. Vem da boca de Deus, a palavra de Deus. Este que significa esta palavra, Escritura, aquele que foi escrito pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada. O que significa esta palavra inspirada? Eu imagino que o pastor tocou neste assunto certamente. Inspirado significa que a palavra de Deus, que as letras, que as palavras, as frases, os parágrafos, os capítulos, as histórias, eles são o sopro criador de Deus. Nenhum outro livro pode ser dito que isso é o sopro criador de Deus. É parecido com aquele Gênesis 1, no começo Deus criou os céus e a terra. É o sopro, com a boca Ele criou o universo, e com o sopro dele Ele cria esta palavra dele. Sim, é uma palavra milagrosa, é diferente de todos os outros livros. Esta é a significância desta palavra theopneustos, inspirada. Então é sobre esta base da origem divina que nós então temos um respeito, uma reverência para com esta palavra. Por isso ele é lido, por isso nós cantamos a palavra de Deus, por isso nós meditamos nisso, por isso nós queremos desenvolver famílias, sociedades, culturas, almas, baseado nesta palavra. Ele é suficiente para guiar a tua alma. Você pode ajudar um outro ser humano ao teu lado com os problemas diversos que eles têm, usando a palavra de Deus, porque é o sopro criador de Deus, aonde nós recebemos perdão, aonde nós recebemos esperança, aonde nós recebemos direção na vida, aonde nossas esperanças, nossos sonhos na vida tem que ser guiado. Às vezes nós temos sonhos na vida que são baseados em princípios idólatras, e esse guia a nossa vida. Esses sonhos muitas vezes eles todos vão ser quebrados e derrubados, e nós então vamos ficar com profunda tristeza na alma, debilitados no homem interior. Mas o problema original foi nossos desejos descontrolados. Nós apegamos com as coisas deste mundo, a criação, em vez de com o Criador. Então a Bíblia vai reorientar até nossos amores. Ele tem a capacidade e a sabedoria para orientar completamente, perfeitamente a alma humana. E quando você anda na cidade, você vê um monte de pessoas mortas em delitos e pecados, e eles estão tentando buscar alegria em alguma coisa deste mundo, prazer sensual. É um grande tema do Rio de Janeiro, não é isso? É reconhecido mundialmente como o lugar onde você pode buscar prazer, né, sensual. No carnaval, o mundo inteiro vem aqui, porque tem uma liberdade, e com isso eles querem achar vida. E o que eles acham? Pobreza, doença, né? Perigos. Tanto que nós temos morros que nós não queremos nem subir, nem chegar perto. E os homens maus dominam. Por quê? Porque a alma deste povo é corrupto, e ele precisa da palavra inspirada por Deus. Ele não precisa de mais educação, meramente guiado pelos voos humanos. Não é meramente mais matemática e mais lógica que eles precisam. Eles precisam da palavra orientadora de Deus, inspirado por Deus. Essa palavra inspirada por Deus não significa
que a palavra vai te dar um momento de inspiração na sua alma, igual um grande autor faz, né? As mulheres não gostam de ler e assistir Pride and Prejudice. Jane Austen gosta? Porque ela traz uma emoção agradável, uma inspiração. Aquele filme me inspirou, aquele atleta, etc. Não é assim que a Bíblia está usando esta palavra. Não é que quando eu vou ler a palavra de Deus, eu vou estar lendo ele e eu vou estar inspirado como se estivesse lendo um grande pintor, obra de arte. É outro nível. Deus é o Criador. Ele não meramente está ali para inspirar nossas almas, Ele é o Criador. Então, inspiração, em termos da palavra de Deus, significa o sopro criador de Deus. Pneuma, né? Pneumas, Espírito de Deus, estar aqui. O Espírito de Deus. Hebreus fala acerca disso, né? Havendo Deus outrora falado em muitas maneiras, agora Ele fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A palavra de Deus é a palavra falada de Deus. Que coisa impressionante que nós temos, né? Um Deus que fala. Ele tem o poder de falar e comunicar com humanos, com as criaturas deles, usando a linguagem humana. Ele tem esse poder e capacidade, algo que Immanuel Kant não reconheceu. É fácil para Deus. Sim, o homem não pode entender eternidade, o infinito, Deus, essas coisas. Então Ele falou, e isso ajudou a matar o Ocidente, nossa visão. Por isso nossas universidades reina só a razão humana, porque Deus é distante, é impossível penetrar na Trindade e realmente conhecer este ser eternal, porque nós somos finitos e limitados. Mas Deus não é limitado. Ele tem o poder que ultrapassa os limites humanos, e Ele consegue entrar no universo dele e na alma de cada ser humano, e Ele consegue comunicar com nossos espíritos. Ele é espírito e nós temos um espírito também. Então, homens movidos pelo Espírito Santo, sim, isso foi escrito por homens, mas movidos de uma maneira especial pelo Espírito Santo. Jesus também, ele tinha, imagina, Deus encarnado, ele tinha uma visão muito elevada sobre a palavra de Deus. Ele falou assim: não penseis que vem revogar a lei ou as profetas. Eu, Deus encarnado, eu não venho para retirar a palavra, não, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passam, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a Escritura, se Jesus tinha essa visão, se é a palavra que os homens escreveram movidos pelo Espírito Santo, se é uma palavra onde nós entendemos que é Deus falando conosco, então tudo isso deve nos ensinar que nós também devemos ter uma visão elevada sobre a palavra de Deus. A Escritura é a verdade absoluta. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele deseja transformar vidas, causar santificação usando a verdade, e tua palavra é a verdade. Então, irmãos, como povo de Deus, será que nós devemos ir para as outras religiões, para os ateus, e ouvir as palavras orientadoras dos Espíritos? Ou será que nós devemos ir à lei e aos profetas?
Nós devemos ouvir, isso é a minha opinião sobre sua vida, eu sou humano, eu estudei Freud e muitos outros, e eu acho que você deve viver assim. Ou nós devemos ir para a palavra de Deus, onde os profetas e os pastores e as mães e pais vão dizer: filho, assim diz o Senhor sobre sua vida. Este é o caminho que você deve adotar. Então, já que a palavra de Deus é inspirada por Ele, Ele tem que ser nossa autoridade absoluta em nossas vidas. Isso tem que guiar nossas vidas. Sabe que os governos não desejam um povo que acredita assim, muitos? Porque isso retira o poder do homem. Na verdade, se você só guia, se todos iríamos ser guiados por esta palavra, nós nem precisaria de leis. Precisa de ninguém sobre nós, porque Cristo é sobre nós. Ele é o grande Rei dos Reis. A única razão que nós temos governos e reis e leis é porque nós somos corruptos. Nós precisamos de um poder orientando nossas vidas, mas cada vez mais que cada indivíduo ele é submisso à palavra de Deus, quanto menos autoridade externa nós precisamos, porque o Rei do Universo se torna nossa autoridade absoluta. Isso vai trazer liberdade para nossos filhos. Filhos, se vocês querem ter mais liberdade em casa, não é isso que você deseja, simplesmente obedece a Cristo e vocês vão ter muita liberdade. Se o seu lar é um lar cristão, você vai ter respeito, você vai ser ouvido, você vai ser estimado e etc. E sua vida não vai precisar de muita correção, porque você já está obedecendo a Deus. Que liberdade que isso traz para nossas vidas. Santificai-as na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele é a autoridade em nossas vidas. A palavra de Deus usa esta frase mais de 2000 vezes só no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Esta é a visão que o povo de Deus tinha sobre a palavra. É Deus falando quando nós estamos lendo, meditando na palavra de Deus. Isso é a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus. É útil então, por causa de todas essas razões que nós acabamos de dizer. Theopneustos, inspirado por Deus, por isso ele é útil. Para quê? Primeiro, para ensinar. Didascalia, né? Didático, né? Ele ensina a verdade sobre as grandes e pequenas questões da vida. O filósofo mais erudito vai ser guiado e tem todas as respostas aqui na Bíblia. E aquele que também está estudando os micro-organismos, aquele que está estudando a alma de um indivíduo, também a Bíblia vai ensinar. Ele ensina sobre metafísica, sobre epistemologia, sobre ética, sobre ontologia. Ele ensina sobre psicologia. E quando nós então abandonamos a palavra de Deus, nós estamos andando como bebês. Bebês precisam de orientação, né? Eles não sabem de nada, eles nem sabem comer sozinho, não sabem viver a vida. E quando nós abandonamos a palavra de Deus, pode ser muito intelectual, mas ele se tornou um bebê tentando entender a vida, a história, o ser humano, e ele não vai ter as respostas, a não ser que de alguma maneira ele roube isso da cosmovisão cristã bíblica. Eles escrevem toneladas, mas não há conclusões benéficas para o ser humano. Aqui então a palavra de Deus ensina nossas vidas. Quer dizer, ele ensina, isso significa que existe um padrão perfeito. E a Bíblia vai ensinar este padrão para nós. Existe um propósito e uma regra para o ensino, em contraste com aquilo que nós estamos recebendo na universidade hoje, na área de antropologia, e na área de filosofia, e na área de sociologia. O que nós estamos estudando ali? Ideias.
contraditórios, um vasto campo de teorias que você pode ir estudando e aprofundando em cada um, mas não tem uma autoridade. Mas a Bíblia ensina aquilo que é perfeito. Então nós podemos acabar com essa ideia de relativismo, pluralismo, porque nós temos a palavra final. Deus, e alguns vão criticar, mas isso é muito intolerante. Se Cristo reina na sociedade, então todos têm que ser sujeitos a Ele. Sim, que bênção, verdadeira liberdade. Todos vão ter que amar Deus e amar seu próximo, lei do Senhor. Todos não vão poder roubar. Todos vão ter que respeitar e amar seu próximo, seu vizinho. Mas isso vai ser muito intolerante. E se Deus não reina em nossa sociedade, em nossas vidas, Deus não vai ser tolerado. E a posição cristã não vai ser tolerado. E vai ter muitas pessoas mortas como o século passado, quando eles tentavam fazer isso. A voz da autoridade do homem autônomo reinando na esfera política levou a humanidade às mais terríveis intolerâncias e assim a perda de vida. E isso continua hoje. Isso continua hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 100 milhões de bebês abortos. Isso é intolerância máxima. Então, nós temos sim dois tipos de tolerância, e intolerância. O ser humano usando a razão, eles não vão tolerar Deus. Isso vai se tornar muito perigoso para nossas vidas, porque a intolerância vai ser drástica. Mas quando Cristo reina, vai ter liberdade. E cada alma vai ter a liberdade de pensar o que você bem quiser. Mas nas esferas aqui fora, políticas, Cristo vai reinar. Nós não vamos matar o muçulmano, só que ele não pode adorar publicamente numa reinado cristã. Então aí todos vão ter liberdade quando Cristo reina sobre nossas vidas. E a palavra de Deus ensina aquilo que é correto. A palavra de Deus também é útil, rapidamente, em segundo lugar, é útil para repreensão. Isso é, ele é útil para trazer convicção do erro, do pecado. Ele vai trazer provas suficientes para trazer para nossa consciência uma condenação. Ele vai sim ensinar a verdade que nós acabamos de ver, e ele vai refutar o erro do nosso caminho e do nosso pensamento. A Bíblia é suficiente para quebrar nossas vidas, para trazer convicção. Então isso que nós devemos fazer quando nós estamos sentados ao lado de alguém. Nós devemos usar a palavra de Deus para dizer: olha, está vendo, sua vida é assim, e a palavra está ensinando isso. Então o que isso deve fazer na sua coração? Isso deve trazer convicção. E a palavra de Deus traz convicção, porque o Espírito Santo usa ele como autoridade em nossas vidas para trazer esta mudança, essa convicção em nossas almas. E assim as pessoas, eles mudam de vida. Agora, se o pastor não prega a palavra, se mãe e pai não usam a palavra de Deus, se o governante não usa a palavra de Deus, não vai ter convicção, porque é isso que o Espírito Santo usa para trazer transformação e mudança de vida. O grande rei é interessante, Eu acho que talvez textos como estes, onde velhos pensadores, eles, como Samuel Rutherford, eles entendiam ideias como Lex Rex, o lei é o rei. Isso derrubou e mudou o Ocidente totalmente, porque muitas vezes você tinha um rei e ele era mau, ele não reinava com justiça e não pensava no povo, mas na glória dele. Mas o Senhor enviou Natã a Davi. Lembra a história de 2 Samuel? Enviou este pastor, este profeta, para Davi. E chegando Natã a Davi, ele falou, ele fez um confronto
usando a palavra. Isso foi um aconselhamento pastoral. Isso foi um verdadeiro evento de psicologia, um estudo da alma, né? Onde a alma de Davi precisava ser corrigido. Então Natan chega com a autoridade da palavra de Deus e ele conversa com Davi. E ele então usa criatividade. Ele usa as verdades de Deus de uma maneira criativa. Eu creio que cada mãe, cada pai faz isso com seus filhos naquele momento de correção. Você está meditando sobre a palavra de Deus e é uma ação particular de desobediência que o filho fez e você vai trazer convicção. Por isso você vai fazer perguntas para seu filho: aquilo que você fez, filho, está de acordo com a palavra de Deus ou não? E desde 2, 3 anos, quando eles conseguem falar, o raciocínio deles e assim os princípios morais estão sendo moldados pela mãe e pai, pela palavra de Deus, com essas perguntas sábias. Aquilo que você está fazendo agrade a Deus ou desonra a Deus? E ele vai dizer, ele vai analisar o padrão de Deus. Eu sei que é a lei do Senhor que está assinando em casa. Eu não obedeceu, eu errei. Convicção. A palavra de Deus traz essa convicção. E o que aconteceu com Davi naquele momento? Depois da história, Davi ele se envolveu tanto com aquela história de Natan, aquela imagem, um grande homem rico e um pobre. E este grande homem rico roubou do pobre, o único, né, animalzinho que ele tinha, aquele pobre amava tanto. E o grande rei tinha muitos gados, mas o rei decidiu não usar um gado dele para sacrificar, mas pegar do pobre. E Davi, ouvindo aquilo, foi: isso é terrível, eu não acredito. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. A palavra, o Espírito trazendo convicção a esta vida, a esta alma. E como é que o Espírito Santo usou aquilo na vida de Davi? Versículo 13 é dito: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. A palavra de Deus é útil para repreender. Então, muitas vezes em nossas vidas, ao longo de nossas vidas, nós precisamos de repreensão. Marido com esposa, esposa com marido, pais com filhos, pastores, presbíteros com os ovelhos, irmãos mais sábios com irmãos mais simples, corrigindo, usando a palavra de Deus. E até governos, nós devemos orar que os governos também utilizam a palavra de Deus para guiar este aspecto da justiça das nações. Então a palavra de Deus traz repreensão. Terceira, a palavra é útil para o ensino, nós temos visto, para repreensão e para correção. Então Davi não ficou lá só isolados e na depressão do pecado dele. Também a palavra de Deus corrige nossas vidas, e isso é a grande esperança. Muitas pessoas não gostam de aconselhamento bíblico porque é confrontivo. A palavra de Deus diz para nós: não pode, você está errado, não pode andar mais assim. As pessoas não querem isso. Eles querem viver uma vida autônoma, uma vida sem Deus, sem leis morais. Eles desejam fazer o que eles bem quiserem. Aí eles se tornam cativos a vários ídolos. Quando eles não querem a justiça e a bondade, a sabedoria, o rei Cristo sobre eles, eles se tornam escravos de vários pequenos reis. Mas a palavra de Deus não deixa a gente. Ele também corrige nossa vida. Ele ajuda a gente a ficar de pé de novo. Ele te carrega e te restaura também. Seu relacionamento com Deus está mudado. Ser restaurado com Deus. Aí vem também com isso uma alma apaziguada, uma alma mais tranquila, porque você está de bem, você está andando de acordo com o Espírito Santo, e isso, a comunhão com Deus está restaurado. Sua consciência não vai mais te condenar, e você tem paz interior quando você é corrigido. Você confessa seu pecado porque a palavra te repreendeu,
Você ficou desanimado e triste por causa dos seus pecados, mas você lembrou a restauração de Jesus Cristo, a justiça dele, e sua vida é restaurada. É útil então para a correção, e finalmente é útil para o ensino. É útil para a repreensão, é útil para a correção, e muitas vezes a gente para por ali, especialmente muitas vezes até no aconselhamento. Mas a palavra de Deus não para ali. A palavra de Deus não é meramente útil para ensinar. Quer dizer, pastores e teólogos ensinam, né? Professores ensinam, pais ensinam. É uma parte. É útil sim para repreender pessoas, mostrar nossas fraquezas e problemas de pecados, nossa idolatria. Também ele ajuda a corrigir, mas tudo isso está na esfera mental meramente ainda. Que é importante, porque nós somos guiados pelas nossas almas, por nossas mentes, por nossos corações. Que o berço, por isso nós temos que guardar nosso coração acima de todas as coisas. Então tudo isso que é muito essencial e importante, mas a Bíblia não para ali. O quarto elemento, ele é útil para educar na justiça. E a palavra educar aqui é diferente do que aconselhar. Aconselhar é nutheteo, mas educar é paideio, pedagogia. Pedagogia é uma vida santa, justiça. Todos nós precisamos desta pedagogia cristã bíblica. Por isso nós criamos escolas cristãs, lares cristãs que estão ensinando, educando, fazendo pedagogia cristã. E a palavra de Deus, ele é útil, ele é suficiente para educar na justiça. Se nós temos um problema com o povo ao nosso redor, a injustiça, nós temos governantes corruptos, multidões de governos que vivem governando com corrupção. Irmãos, isso é uma loucura. E por quanto tempo nós estamos debaixo deste controle corrupto, que traz tanto pobreza e tanto injustiça e tantos problemas, tantos males para a nossa sociedade. Mas a palavra de Deus então precisa ser restaurado em nossas vidas, porque ele vai educar as pessoas em santidade. Educação na justiça. Paideia tem decaiusunen, justiça, vida santa. Meu filho está tentando aprender a escrever, né, tal, e ele faz muitos erros. Então como é que a gente corrige isso? Olha, filho, você tem que seguir o padrão. Olha o padrão aqui. Eu sei que a escola moderna não aceita isso, né? Não, o filho tem que inventar seu próprio caminho, né? Ele tem ele tem que descobrir seu caminho. Nós não achamos isso é verdadeiro. Isso é arminianismo, isso é outra visão sobre o homem. O homem precisa ser orientado com o padrão perfeito. É assim que nós escrevemos em termos das leis escritas, estabelecidas já por séculos, filho. Então você copia isso até sua mente, seus músculos aprendem. E nós temos alguns filhos que têm esses problemas, né? Como nós vamos, né, esses problemas de aprendizagem, eles escrevem errado, né, torto, etc. Então treina sua mente, seus músculos, sua alma para fazer o certo, e logo todos eles acabam aprendendo o caminho certo. Mas é uma prática de vida, não é só eu vou pensar sobre letras, isso tem a ver, mas é uma prática. Então a Bíblia também vai ajudar a gente se tornar mais santa através da prática, educação na justiça. Em paideia, nesta palavra, a disciplina. Sim, disciplina mental para contornar nossas mentes para o alvo. Repetição de palavras, meditação na palavra de Deus, talvez decoração de passagens bíblicas, sim, para que nossa mente seja estabelecido e conduzido pelo aquilo que é verdade. Mas não é só atos mentais, também é práticas.
Então, quando nós disciplinamos nossos filhos, por exemplo, nós não só trazemos a vara de instrução, que isso corrija, isso cria o temor do Senhor no coração do filho, isso cria um grande respeito pela palavra da mãe, do pai, da palavra de Deus, um temor no coração. Isso tudo é muito importante para treinamento, mas também nós pedimos para ele, em vez de fazer aquele ato, o que a Bíblia requer de você na prática, na vida real. Em vez de falar e gritar com seu irmão quando ele rouba a bola de você, como é que você deve agir? Aí ele tem que meditar. Qual seria um princípio da palavra de Deus que eu posso então agora colocar nas minhas mãos, na prática da minha vida? Agora, se nós fazemos isso, irmãos, desde o berço até 20 anos, quando eles saem de casa, eles vão ter uma visão da vida prática teológica, guiado teologicamente. Na verdade, quantas horas de instrução bíblica sobre paideia, injustiça eles vão ter com uma mãe, um pai presente. Então, esta educação na justiça é santidade posta em ação. Não é meramente teologia, mas é ação, é prática da vida. E muitas vezes, irmãos, eu tenho que admitir para mim também, para minha família, esta é a parte mais difícil. Ler teologia e ler livros teológicos é legal até. Você fica no quarto, sentadinho, é um trabalho arduoso também, claro. Especialmente se você vai ensinar, que você tem que organizar aquilo mentalmente. Mas a prática da vida, isso eleva essas verdades para um lugar mais assim, concreta em nossas vidas. E no aconselhamento pastoral, então, no aconselhamento bíblico, isso é uma parte importante do aconselhamento. O marido que não está sabendo amar a esposa, ou uma esposa que não sabe respeitar o marido, nós vamos pensar na palavra e em algumas aplicações concretas. Então, nesta semana você vai fazer assim, e semana que vem eu vou providenciar uma prestação de contas para enxergar e ver se você obedeceu de forma prática estas verdades bíblicas. Treinamento disciplinado, robusto, holística em justiça, não só com palavras. Este é o significância desses 4 aspectos. A palavra de Deus é suficiente para treinar pessoas na santidade. Conduta correta. Justiça é isso. Conduta correta. Para que nossos corpos sejam instrumentos de justiça. Olha, nossos corpos, nossas bocas, nossas mãos, instrumentos de justiça. Então eu creio que talvez isso pode ser até uma fraqueza na visão reformado moderno. Tem muitos jovens, eles estão amando de estudar teologia. Isso é bom. Mas nós precisamos amar, ser instrumentos que toda a nossa visão de vida, até nossos atos e comportamentos sejam instruídos pela palavra de Deus e que nós obedecemos holisticamente a palavra. Então a Bíblia vai nos ensinar o padrão correto, mas também ele vai ensinar como é necessário então agir. Padrões certos e ações certas. Ortodoxia e ortopraxia, as duas coisas são necessárias e importantes para ter uma visão bíblica da vida humana. O credo certo e a conduta certa. As Escrituras dizem, os catecismos e confissões, as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer, isso é mental, acerca de Deus e o que Deus requer do homem. Então a Bíblia, neste último aspecto, ele é útil para treinar em justiça. Isso significa assim:
a necessidade do ser humano desenvolver novos hábitos de vida, novos padrões bíblicos, para substituírem os pecaminosos que estão naturalmente em nossa vida, nosso coração, desde o nascimento, por causa da natureza adâmica que nós temos. Então isso vai ser nossa luta até a cidade celestial, sendo reorientado em nossa visão e em nossa prática. Então, quando você está aconselhando alguém com a palavra de Deus, lembra que ele é útil para ensinar, sim, mas nós não vamos querer só ensinar eles, vamos trazer repreensão, a Bíblia traz isso, vamos corrigir com a palavra de Deus, mas vamos treinar eles em justiça, e vamos educar nossos filhos desta forma também. Então, filho, em vez de gritar com seu irmão que roubou a bola, como é que você pode fazer diferente? Aí ele pode usar a criatividade espiritual que ele tem, talvez a criatividade da mãe e do pai ao redor. Uma aplicação correta seria, eu posso pegar uma outra bola e trazer essa bola e dizer: olha, irmão, você pode ficar com esta bola. Isso seria uma aplicação legítima? Sim. Aí nós vamos ter essa criatividade para aplicar de modo correto os princípios da palavra de Deus, e eles vão se tornar teólogos práticos através desse treinamento disciplinado em justiça. Isso que os governantes precisam, né? Como é que você vai aplicar a lei do Senhor naquele bairro? Precisa de criatividade guiada pelo Espírito Santo. Agora, isso é a parte mais difícil, né? É colocar em ação. Eu tenho ensinado muito sobre como ser o marido, e minha esposa, ela me lembra disso muitas vezes, né? É fácil, assim, é pouco difícil, até por causa da gramática, é difícil para mim ensinar, mas é relativamente fácil. O que é difícil é viver aquilo, né? É de viver aquilo. Mas a palavra de Deus é cheia deste princípio de disciplina. Exercita-te pessoalmente em piedade, treinamento disciplinado em justiça. Sim, obediência não é fácil, mas isso faz parte do plano de Deus em termos da restauração do amargo day. Aí nós finalizamos com o último versículo: a fim do que? A Bíblia é suficiente, a fim do que? Olha lá, a alma, o psique do homem, o coração, as mãos, a mente, a comunicação da pessoa, a fim do que o homem de Deus seja perfeito, quer dizer completo. Ele tem tudo que é necessário para viver uma vida de santidade. Será que nós precisamos de ajuda de um professor secular para fazer isso? Algumas palavras milagrosas, uma conversa? Nós precisamos sim pessoas conversando com outros seres humanos. Isso é importante. Eu creio que uma das grandes razões que psicologia fica em pé é porque é um outro ser humano preocupando com outro ser humano. Mas, irmãos, sabe por que nós precisamos de tantos psicólogos ali no mundo? Porque a igreja parou de fazer aquilo que nós devemos estar fazendo, preocupando, ouvindo, conversando outros seres humanos com amor, com a palavra, com verdadeira salvação que há em Cristo, e para exercitar pessoalmente em piedade. Então, irmãos, o objetivo da vida cristã é que nós tornamos mais parecido com Cristo, que a imagem de Deus seja restaurada em nossas vidas. Isso, para este fim e para este propósito, a palavra de Deus afirma que Ele é completo, útil para este fim glorioso. Então vamos cada vez mais, irmãos, não é verdade, ser guiado em nossa visão de vida pela palavra, não por Buda, não por Freud, não por Marx, não por nenhum homem, a não ser que esse homem está falando acerca da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta tua palavra. Nós temos sido relembrados nesta manhã sobre a suficiência da tua palavra para guiar o ser humano
nos padrões de vida perfeitos, na lei do Senhor, naquilo que te agrada, para aprender como glorificar teu santo nome. O Senhor tem revelado tudo que nós precisamos. Precisamos de Cristo, precisamos da imagem do Senhor restaurado em nossas vidas, precisamos de correção por causa da nossa natureza pecaminosa, precisamos também de restauração, que tua palavra corrige nossas vidas. E Senhor, nossas práticas, nossos hábitos sejam restaurados e recriados de acordo com tua santa palavra. Então perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós não praticamos aquilo que nós sabemos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos muita ignorância, porque nós não estudamos suficientemente tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por causa do nosso orgulho, porque nós rejeitamos a repreensão e correção da tua palavra e do teu Espírito Santo. Usa, Senhor, teus servos, nossas vidas, como instrumentos nas tuas mãos, com a espada do Espírito, para mudar almas, psiques, para a glória do teu santo nome. Obrigado por esta tua palavra e a grande salvação que nele reside. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.